Bom dia, bom dia. Hoje é 23 de janeiro de 2023. Que a paz de Deus, que a paz do Senhor esteja com todos nós. Já tem um tempo que eu quero fazer esse vídeo, mas pela falta de tempo, estou adiando. E resolvi então fazer aqui no carro mesmo, nesse trajeto para a famigerada Brasília, capital do país, na qual possuo o meu emprego. Então, gostaria de falar sobre, o título desse vídeo vai ser A Tirania do Bonzinho. A tirania do bonzinho. Antes de falar do bonzinho, nós precisamos falar sobre algumas formas de governo, né? Platão, ele elencou 4 ou 5 formas de governo no seu livro A República, e ali começa do melhor para o pior, né? Ele coloca que a melhor forma de governo é a aristocracia. Essa palavra tem uma conotação ruim nos dias atuais, como sendo aristocracia, como sendo a comunidade dos ricos, ou o governo dos ricos. Mas o sentido original da palavra não é esse. Aristos, que significa nobre, né, sábio, dá o entendimento que era o entendimento que Platão tinha, que a aristocracia é o governo feito pelos nobres, pelos melhores, pelos mais sábios, pelos mais justos, pelos mais virtuosos. Esse que é o sentido original de aristocracia. E ali vem descendo na sequência ditadura, democracia, tirania, tá? A ditadura, é interessante falar que o ditador, ele não é alguém necessariamente ruim. O ditador é alguém que acredita em algo, que ele acredita ser o melhor, ser o certo. E ele é ditador porque ele não conta com a boa vontade das pessoas que lhe estão submetidas. Então o ditador é aquela pessoa que acredita que algo é bom, que algo é certo, e que impõe esse valor por força ou por autoridade. Ele não conta com a vontade, ou com a boa vontade, ou com a cooperação de livre e espontânea vontade daquelas pessoas que lhe estão submetidos. Mas o ditador é essencialmente alguém que acredita que algo é bom e quer fazer algo bom, né? Só que ele não coloca isso de forma, não executa isso de forma democrática. Então, se nós considerarmos que o ditador é esse tipo de pessoa, nós vamos entender que os primeiros ditadores na nossa vida são os nossos pais, porque eles sabem o que é correto, eles sabem o que é bom, e aqueles que executam uma verdadeira educação, uma boa educação, eles não contam com a boa vontade de seus filhos para lhe obedecerem. Eles impõem por força, por poder, por autoridade, por castigo, inclusive. Mas são pessoas o quê? Boas, que acreditam em algo que seja correto e impõem isso por força, por poder, autoridade, né? E graças a Deus por isso. Aqueles pais que querem ser democráticos, bom, o estrago tá aí, né? Eu não vou entrar nessa seara porque não é o objetivo do vídeo. Mas os primeiros ditadores que nós temos são os nossos pais. E isso é bom, não é ruim. Por quê? Porque a criança não sabe o que é bom para ela. Os pais sabem. Claro, considerando aqui como se diz na química, CNTPs, né? Condições normais de temperatura e pressão. Considerando que esses pais são normais, que são de uma família normal, que são pessoas normais, tá? As exceções vamos tratar como exceções. Então os primeiros ditadores são os nossos pais, né? No nível espiritual, nós temos um ditador, que é o próprio Deus.
Ele sabe o que é melhor para nós, né? E Ele é bom. A prova de que Deus é bom é que Ele não nos entrega as nossas próprias vontades. Ele impõe a vontade dele, porque Ele sabe que a vontade dele é a melhor para nós. É por isso que na oração do Pai Nosso, que o Senhor Jesus nos ensinou, Ele diz: seja feita a tua vontade. Por quê? Porque a vontade dele é a melhor. Ele é o Deus Todo-Poderoso, soberano, sabe de todas as coisas, onisciente. Então Ele sabe o que Ele é melhor. Então a prova da bondade de Deus é que Ele é um ditador e impõe a vontade dele sobre a nossa. Porque se Ele nos entregasse a nossa própria vontade ou a nossa própria consciência, nós morreríamos, acabaria a raça humana rapidamente. Por isso que a oração termina: e não nos deixe cair em tentação. Porque se Deus nos soltar, se Deus soltar a rédea do ser humano, nós vamos fazer besteira. Nós vamos fazer coisas erradas que vão trazer sobre nós até a morte física, até a perda da própria vida. Então, o conceito de ditador não é em si um conceito ruim. Ele é ruim quando o ditador é ruim, né? Quando é uma pessoa ruim, aí nós temos um problema, né? Bom, descendo a esse nível da melhor forma de governo para a pior, nós chegamos ali na penúltima forma de governo da escala do melhor para o pior, que é a democracia. Pasmem, democracia não é a melhor forma de governo. Democracia é simplesmente a imposição da vontade da maioria. Então, democracia nunca foi considerada a melhor forma de governo. E se nós observarmos a situação do mundo, a situação dos países, nós vamos perceber que a democracia não é de fato a melhor forma de governo, tá? Porque a maioria pode estar errada. Isso vai depender muito. A democracia, ela depende muito da consciência, dos valores, das virtudes da maioria. E se a maioria não for virtuosa, se a maioria não for consciente, se a maioria não for sábia, eles vão optar pelo que é ruim, tá? Então a democracia está longe de ser a melhor forma de governo. E nós chegamos na última e pior de todas, que é a tirania. O que é o tirano? O tirano é aquele que governa apenas em benefício próprio. O tirano é aquele que governa em benefício próprio. Ou seja, ele não está nem um pouco preocupado com aquelas pessoas que lhe estão submetidas. É aí que está a diferença entre o ditador e o tirano. O ditador, ele acredita em algo bom, ou ele acredita que o que ele acredita é bom, e ele impõe isso por força, por autoridade, tá? Mas ele está defendendo algo que ele acredita ser o melhor para todos, não somente para ele, mas para todos. O tirano, ele diferencia no aspecto que ele não está nem um pouco preocupado com o que é bom para todos. Ele está apenas preocupado com o que é bom para ele. Ele está preocupado apenas com o seu próprio bem-estar, com o seu próprio ganho, tá? Esse é o tirano. E ele vai usar a sua força, o seu poder e a sua autoridade para conquistar tudo aquilo que ele quer para ele próprio, em benefício próprio. Esse é o tirano. E nós podemos observar que alguns governos, eles começam como ditadura e terminam como tirania.
Acredito sim que alguns líderes comunistas, socialistas, começaram como ditadores, porque acreditavam que aquilo era o melhor e impuseram por força, mas se tornaram, no final das contas, tiranos, porque no final das contas o povo estava passando fome, o povo estava em condição de miséria e eles estavam, inclusive, praticando o genocídio dessas pessoas, porque terminaram visando o próprio benefício, o benefício próprio, que são, como se diz a gíria popular, os comunistas de iPhone, ou seja, comunismo para o povo, no qual o povo permanece na pobreza, na miséria, e iPhone para mim, tá? Então são tiranos. Ou posso estar errado e eles sempre foram tiranos, já iniciaram visando o benefício próprio. Isso é difícil saber, né? Só Deus sabe o que se passava na cabeça dessas pessoas. Mas o fato é que terminaram como tiranos. E essa é a pior forma de governo, porque visa apenas o benefício do governante, apenas o benefício próprio daquele que lidera. Bom, e nesse aspecto tirânico, é interessante que a democracia esteja tão próxima da tirania na escala de governos, porque a democracia pode se tornar uma democracia tirânica, né? No sentido de que a maioria seja uma maioria de pequenos tiranos. Tiranos em que sentido? Nesse sentido técnico, de que são pessoas que estão apenas visando o próprio benefício, em detrimento do todo, em detrimento de todas as pessoas, tá? Acredito, inclusive, que estamos vivendo esse tipo de democracia no Brasil, uma democracia tirânica, em que uma maioria visando o próprio benefício, visando o benefício apenas individual, né, elegeu um outro tirano que está visando o próprio benefício. Mas eu não vou entrar na seara política, que ainda não é o objetivo desse vídeo. Eu quero chegar no ponto aqui do tirano bonzinho, né? O que é o tirano bonzinho? O tirano bonzinho é aquela pessoa que é sempre a boazinha, é sempre o gente boa, o legal do grupo, o legal do trabalho, o legal da igreja, o cara gente boa que não se indispõe com ninguém, que não arruma briga, que não arruma confusão com ninguém, tá sempre sorrindo e tal. Desconfia. Esse pode ser o tirano bonzinho. Por quê? Porque toda essa simpatia, todo esse bom relacionamento pode ser um comportamento de um tirano que está visando apenas o ganho próprio, que está visando apenas o próprio benefício. Ou seja, ele não se posiciona de nenhum lado, ele não tem posicionamento moral, ele não tem posicionamento político, ele não tem posicionamento em relação às pessoas mais próximas, porque ele quer ficar bem com todo mundo. Por que ele quer ficar bem com todo mundo? É em benefício de todos? É em benefício de todo mundo? Não, é em benefício dele mesmo. Então essa pessoa, ela é em si um tirano, tá? Então, se você perceber, a pessoa boazinha demais, ela é uma pessoa tirânica. Ela está se relacionando com as outras pessoas, com a comunidade, com a igreja, com o trabalho, de forma tirânica, visando apenas o próprio benefício, o próprio ganho, em detrimento do grupo, em detrimento da maioria das pessoas. As pessoas podem estar sendo prejudicadas ao redor dela, que para ela está tudo bem, desde que ela não se indisponha com ninguém e, portanto, não tenha prejuízo em nenhum dos lados, em nenhuma das circunstâncias. Então, se você tem um amigo que é bonzinho, desconfie. Às vezes ele não é seu amigo. Às vezes ele não se indispõe com você
porque ele quer apenas os benefícios dessa amizade. Então ele não vai se indispor com você, por exemplo, falando a verdade, porque ele não quer perder os benefícios dessa amizade. Ou seja, ele não está preocupado com você, ele está preocupado apenas com ele próprio. Se você tem um pastor, um padre que é bonzinho demais, desconfia. Às vezes ele é tão bonzinho porque ele não quer se indispor com ninguém, não quer arrumar confusão com ninguém, para que ele tenha os benefícios daquela comunidade. Então ele não vai se posicionar em relação a nenhuma dessas pessoas, ele não vai se posicionar em relação a nenhum dos grupos que possam ter se formado dentro da igreja. Tá? Se você tem sempre essa pessoa boazinha, desconfia. Você pode estar vivendo, se relacionando com um tirano que não se preocupa com você, nem com o grupo, nem com a comunidade, ou seja, de forma genérica, não se preocupa com o coletivo, ele está preocupado apenas com ele mesmo. E o bonzinho pode ser a pessoa que nesse grupo esteja ferrando todo mundo, esteja prejudicando todo mundo, tá? Com a sua tirania de apenas estar preocupado consigo mesmo. Então desconfie de pessoas boazinhas, que não tem nenhum posicionamento, que não tem um posicionamento teológico, não tem um posicionamento político, não tem um posicionamento moral, não tem um posicionamento filosófico. Essa pessoa pode ser um tirano revestido, travestido de pessoa gente boa, mas ali dentro pode estar um tirano dos mais perversos, que quando esse grupo, quando essa comunidade começar a sucumbir, ele não vai fazer absolutamente nada, porque ele é um tirano que visa apenas o próprio benefício. Então desconfie de pessoas boazinhas demais. E um alerta: na cultura do Brasil, na cultura dos brasileiros, é justamente esse tirano bonzinho que é mais exaltado como gente boa, como uma pessoa legal, como uma pessoa que é do bem. Mas isso é uma grande mentira. A pessoa boa é aquela pessoa que faz coisas boas. E fazer coisas boas, estar do lado do bem, vai te colocar em confronto direto com o mal. Vai te colocar em confronto direto com pessoas mal intencionadas. Vai te obrigar, a pessoa que é do bem, ela está obrigada a se posicionar contra o mal. Ela está obrigada a dizer que quem está errado, está errado. Ela está obrigada a dizer que, em benefício da verdade, denunciar a mentira, mostrar o que é mentira. Então, é impossível agradar a todos. Tá? É impossível. Ou você está de um lado ou você está do outro. Tá? E o tirano bonzinho é aquele que, de forma falsa, mentirosa e tirânica, se posiciona em favor de todos. Em favor de todos. Mas não. Ele está se posicionando apenas em favor de si mesmo, dos seus próprios interesses. Então fica essa reflexão sobre o bonzinho. Tem um amigo muito bonzinho, desconfie. Tem um pastor muito bonzinho, desconfie. Tem um padre muito bonzinho, desconfie. Você tem um líder, um governante, um prefeito, um governador muito bonzinho, desconfie. Esse cara pode ser um tirano, essa pessoa pode ser um tirano travestido de gente boa. Ok? Que Deus te abençoe, que Deus revele a verdade na sua vida, que o Senhor Deus, esse é o meu objetivo, é por isso que eu oro, para que Deus expanda a consciência das pessoas e elas possam de forma verdadeira estar fazendo o correto, de forma consciente, tá? E que isso tenha como consequência em benefícios, no bem, na vida de cada um. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja.